Você já foi julgado pela sua aparência antes de sequer dizer uma palavra. Um homem negro entra em uma concessionária de carros de luxo, cheio de entusiasmo por um sonho realizado. Porém, em poucos minutos, ele percebe que algo está errado. O tratamento que recebe vai além da indiferença, mas o funcionário não faz ideia de quem ele realmente é. Era uma manhã ensolarada e André estava ansioso. Ele acabara de realizar um sonho: comprar uma das mais renomadas concessionárias de carros de luxo da cidade. Vestindo uma camisa simples e jeans, ele não parecia um empresário de sucesso, e era exatamente assim que ele queria chegar, discreto e observador. Ao entrar no showroom reluzente, foi imediatamente recebido com olhares desconfiados de um vendedor de terno impecável. O homem, chamado Eduardo, sequer se preocupou em cumprimentá-lo de forma amigável. "Pois não?", disse ele, com um sorriso forçado e um tom que transbordava sarcasmo. André tentou ignorar a hostilidade. "Gostaria de ver aquele modelo esportivo ali na frente", disse ele, apontando para um dos carros mais caros da loja. Eduardo soltou uma risada curta, mas não de humor. "Ah, aquele? Bom, talvez possamos começar por algo mais acessível." A insinuação estava clara e o desconforto no rosto de André era visível, mas ele não reagiu. Ainda. André respirou fundo e tentou manter a calma. "Eu prefiro ver aquele modelo primeiro. É exatamente o que estou procurando", insistiu. Eduardo cruzou os braços, avaliando André dos pés à cabeça. "Olha, eu não quero fazer você perder tempo, mas esses carros não são baratos, sabe? Temos algumas opções mais econômicas ali na seção de usados." O tom, cheio de desprezo, cortava como uma lâmina. Alguns clientes que estavam próximos começaram a notar a situação. André sentiu o peso dos olhares e a vergonha ameaçou tomar conta. Mas ele não podia deixar transparecer. Com um sorriso contido, respondeu calmamente: "Tudo bem, eu tenho tempo. Vamos ver aquele esportivo." Sem alternativa, Eduardo caminhou lentamente até o carro, claramente sem entusiasmo. Ele abriu a porta do modelo reluzente com um gesto teatral e começou a listar características técnicas em tom monótono, como se estivesse falando com alguém que jamais poderia pagar por aquilo. "É um carro de alta performance, muito exclusivo. Apenas clientes com certos meios costumam se interessar por ele", disse Eduardo, com um sorriso de canto de boca, como se estivesse zombando. André apenas ouvia, mantendo a compostura, mas algo em seus olhos começava a mudar. A situação atingiu o ápice quando André perguntou sobre as opções de personalização do veículo, e Eduardo riu de forma debochada. "Personalização? Não sei se isso é algo com que você precise se preocupar." O salão ficou em silêncio. Outros funcionários e clientes observaram a cena constrangedora. Mas foi nesse momento que tudo começou a mudar. André olhou para Marcos com um leve sorriso no rosto, mas por dentro sentiu o peso da situação. Ele não queria criar um clima hostil, mas sabia que algo precisava ser dito. O gerente, sem perceber a tensão, continuava animado. "Senhor André, tenho certeza de que você vai adorar o time daqui. Temos vendedores experientes e muito focados no cliente." Marcos gesticulava em direção à equipe, incluindo Eduardo, que agora parecia querer desaparecer. André cruzou os braços e olhou ao redor. O showroom, antes tão intimidador, agora parecia apenas um palco onde máscaras haviam caído. Ele respirou fundo, mas não perdeu a compostura. "É mesmo, Marcos? Então deixe-me compartilhar minha experiência como cliente." O tom de André era calmo, mas carregado de significado. Marcos percebeu que algo estava errado e estreitou os olhos. Eduardo, por outro lado, suava frio. Tentava parecer ocupado com o tablet em suas mãos, mas seus movimentos eram desajeitados. "Quando entrei aqui hoje", continuou André, "não fui recebido com entusiasmo ou profissionalismo. Na verdade, senti que fui julgado desde
O momento em que coloquei os pés na loja. Marcos piscou, confuso. Julgado, Sr. André. Isso não parece algo que nossa equipe faria. André inclinou a cabeça levemente para o lado e apontou para Eduardo, que ficou imóvel como uma estátua. Talvez você devesse perguntar ao Eduardo como ele costuma abordar clientes, especialmente aqueles que, aparentemente, não se encaixam no perfil que ele considera digno de atenção. O silêncio no salão foi cortante. Outros vendedores, que antes fingiam não notar, agora estavam atentos, esperando pelo desfecho da cena. Marcos se virou para Eduardo, franzindo o senho. Eduardo, o que aconteceu aqui? Explique-se. Eduardo tentou gaguejar uma resposta. Eu só estava tentando oferecer opções mais práticas. Ele evitava olhar. Para André, claramente desconfortável. André deu um passo à frente, mas seu tom continuava sereno. Opções mais práticas? Você quer dizer as que você acha que combinam com pessoas como eu? A pergunta retórica pairou no ar. Eduardo baixou a cabeça. Incapaz de responder, André continuou. Ninguém deveria ser tratado assim. Nem eu, nem qualquer outro cliente. O sucesso de uma concessionária como esta não vem dos carros que vendemos, mas do respeito e da experiência que oferecemos. Algo que, pelo visto, está em falta aqui. Marcos tentou se redimir rapidamente. Senhor André, isso não reflete os valores da nossa empresa. Vamos corrigir isso imediatamente. André olhou para Marcos e então para Eduardo, que parecia encolher sob o olhar dele. Espero que sim, Marcos, porque eu pretendo fazer dessa loja um exemplo, não apenas de luxo, mas de respeito e igualdade. E qualquer um que não puder seguir isso não terá lugar aqui. Eduardo engoliu em seco, ciente de que acabara de perder qualquer chance de justificar seu comportamento. O impacto das palavras de André reverberava pelo salão, deixando uma lição clara não apenas para ele, mas para todos os presentes. Com o silêncio ainda pairando no ar, André decidiu que era hora de encerrar aquele momento de forma definitiva. Ele se aproximou de Eduardo, que mantinha os olhos fixos no chão, e falou com calma, mas sem perder a firmeza. Eduardo, o que aconteceu hoje não é apenas um erro profissional. É uma falha humana. Você não me tratou mal por eu ser um cliente. Você me tratou mal porque decidiu que, pela minha aparência, eu não era digno do seu respeito. Eduardo tentou balbuciar algo, mas André levantou a mão interrompendo-o. Eu não quero ouvir desculpas. O que quero é que você entenda o impacto do que fez. Porque, Eduardo, não sou apenas eu. Quantas pessoas você já julgou e desrespeitou sem nem conhecer suas histórias? Os outros funcionários da loja, que agora estavam reunidos em volta da cena, pareciam tensos. O silêncio era absoluto, exceto pelo som do ar-condicionado que zumbia ao fundo. Era como se todos estivessem esperando pelo veredito. André então se virou para Marcos, que observava tudo com um semblante de preocupação. Marcos, sei que você valoriza sua equipe, mas quero deixar claro que atitudes como essa não têm lugar aqui. Quero que todos nesta sala saibam. Respeito não é um luxo. É uma exigência mínima. Marcos assentiu rapidamente. Concordo plenamente, Sr. André. Isso não vai se repetir. Eduardo, percebendo que a situação estava se voltando completamente contra ele, finalmente levantou a cabeça e com voz trêmula disse: Eu sinto muito. Não. Pensei nas consequências do que fiz. Eu estava errado. André encarou o vendedor por um momento, avaliando suas palavras. Então, com um tom mais leve, mas ainda firme, respondeu: Eduardo, o primeiro passo para mudar é reconhecer seus erros. Espero que você use essa lição para tratar todos com mais empatia e respeito daqui em diante. Caso contrário, essa será sua última lição nesta loja. A tensão começou a se dissipar, mas o impacto do momento permanecia. André sabia que, não apenas Eduardo, mas todos ali levariam aquela lição para casa. Ele olhou em volta, garantindo que todos sentissem o peso de suas palavras, e então, com um sorriso discreto, encerrou.
Agora, vamos trabalhar para fazer dessa loja um exemplo. Para todos, certo? Afinal, o que representa mais luxo do que integridade e respeito? Marcos e os outros funcionários concordaram com entusiasmo, enquanto Eduardo permaneceu em silêncio, claramente refletindo sobre tudo o que havia ocorrido. Após o impacto da cena, André caminhou calmamente pelo showroom, observando os carros com um olhar mais analítico. Ele sentiu que havia deixado uma marca não apenas na equipe, mas também nos clientes que testemunharam o ocorrido. Antes de sair, ele se virou para Marcos. Mais uma vez, a partir de hoje, quero implementar algumas mudanças. Não estamos aqui apenas para vender carros, mas para oferecer uma experiência de respeito e excelência a todos, sem exceções. Marcos acenou com a cabeça, ansioso para seguir as orientações de André. Com certeza, Sr. André, vou me reunir com a equipe imediatamente para reforçar isso. André olhou novamente para Eduardo, que ainda estava parado, tentando processar o que havia acontecido. Eduardo, lembre-se, pessoas são muito mais do que suas aparências. Espero que você leve isso para a vida. E se precisar de ajuda para aprender isso, posso te recomendar algumas leituras. Os funcionários que antes estavam em silêncio, agora começavam a demonstrar sinais de admiração. A postura de André, equilibrando firmeza e generosidade, conquistava a todos. Quando André saiu da loja, ele sentiu um peso sair de seus ombros. Sabia que aquele momento tinha sido mais do que um confronto. Tinha sido uma oportunidade de plantar uma semente de mudança. Essa história nos lembra de algo muito importante. Nunca julgue alguém pela aparência ou pelas suas próprias suposições. André mostrou que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas em como tratamos as pessoas. Agora queremos saber. Você já passou por uma situação em que foi subestimado ou julgou alguém precipitadamente? Compartilhe sua experiência nos comentários. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como essa.